Fala galera, hoje nós trazemos um dos animes mais hypados que eu lembro em sua época de lançamento. Sério, os produtores fizeram um marketing muito bem feito, todo mundo falava da obra Sword Art Online. E o mesmo acontece dentro desse anime, com a galera fazendo filas e filas para adquirir uma cópia desse jogo. Foram somente 10 mil cópias e um dos felizardos jogadores é o nosso prota Kirigawa Kazuto, um pouco antes dos servidores entrarem online. No dia 6 de novembro de 2022, às 13 horas, ele veste o seu Nerve Gear e inicia sua imersão indo parar na Tower of Beginnings, ou a cidade do início, né? O primeiro andar do mundo virtual Aincrad, com o nick de Kirito. Outro jogador chamado Clean percebe que ele participou do beta antes do lançamento e pede ajuda para que ele mostre o caminho das pedras. Então ele lhe dá os passos iniciais caçando javalis não agressivos do campo, o suficiente para o Ruivinho entender a mecânica do jogo. Mas pro final da tarde, ele se despede, pois está na hora de bater aquela pizza que pediu pelo iFood. Mas parece que o botão logout sumiu do menu. Considerando ser o primeiro do jogo, é natural que existam alguns bugs, né? Mesmo assim, tem algo estranho. O tempo na vida real está passando de forma diferente e mesmo que seja um bug, o prota estranha que os administradores do jogo não tenham feito um comunicado global sobre o defeito. Isso é antes deles serem transportados para a cidade onde o criador do jogo, Kabayaki, faz pessoalmente a cerimônia de abertura do terror que está por vir. A ausência do botão logout não é um erro, e sim uma condição intencional do desenvolvedor. E aqueles que tentarem sair de forma forçada, por exemplo, tendo seus Navigears removidos no mundo real, tiveram seus cérebros fritos instantaneamente. A única maneira de sobreviver e voltar à realidade é derrotando o último chefe no 100º andar de Aincrad. E para piorar, é um jogo de uma única tentativa. Se a pessoa tiver seus pontos de vida reduzidos a 0, seu cérebro verdadeiro também será derretido na hora. Após essa notícia, o avatar de cada jogador se transforma para refletir sua aparência na vida real. O mestre cai fora e o caos é instaurado. Entendendo que isso se tornou uma corrida pela sobrevivência com recursos limitados, Kirito pede a Clan que vá com ele para a próxima vila. Porém, o Ruivinho decide ficar para trás, pois não pode abandonar seus amigos. Dito isso, eles se separam e começam sua corrida solo para se tornar o mais forte possível. Um mês depois, desde o início caótico, mais de 2.000 pessoas dos 10 mil jogadores originais foram para o caixão, e alguns dos mais fortes se reúnem para discutir como derrotar o primeiro chefe. Um deles, chamado Diabel, revela que seu grupo descobriu o esconderijo do primeiro chefe e o seu plano é liderar uma armada composta de vários grupos de 6 jogadores para dominar seu covil. E como jogador solo, Kirito procura um grupo para se juntar, mas moscou no pensamento e de repente ficou isolado, até encontrar outra jogadora chamada Azuna, sugerir que forme uma dupla. Mas antes que a reunião de estratégia continue, um punk chamado Kibao interrompe afirmando que aqueles que participaram dos testes beta precisam se desculpar pelos 2.000 que já se foram. Alguns jogadores sentem que foram desprivilegiados e abandonados por falta de conhecimento em relação à mecânica do jogo e coleta de recursos, e agora estão exigindo compensação. Nesse ponto, Ágil, um cara grande e musculoso, se levanta colocando Kibaus em seu lugar. Em seus argumentos, os jogadores beta são aqueles que escreveram e distribuíram os guias do jogo de forma gratuita, e todos tiveram acesso a essas informações, o que invalida o discurso do punk. Com a confusão encerrada, a armada segue para enfrentar o Fang, o kobold do Lorde. Usando as informações do guia, aparentemente tudo corre bem, até o chefe sacar uma segunda arma e mudar completamente seu padrão de ataque. Nem tudo que estava no teste beta foi mantido para o lançamento. O desenvolvedor fez aquele upgrade clássico no chefão. Kirito grita para avisar Diabel, mas não é rápido o suficiente e o chefe faz picadinho dele. O prota tenta dividir uma poção com o comandante, mas já era tarde demais. Antes dele desaparecer, o Diabel confessa ser um jogador do beta e pede para Kirito derrote o chefe. Ok, aqui é faca na caveira, meu irmão. Ele e a Azuna começam seu ataque ao chefe juntamente com Ágil, tancando o grandão quando necessário. Por fim, o prota dá o golpe final e a alegria da galera é tremenda. Eles acabam de liberar a entrada para o segundo andar. Somente o punk Kibao, com pensamento vitimista, acusa Kirito de ser um ex-testador beta, pois, sabendo do ataque do chefão, ele poderia ter salvo Diabel. Isso gera uma certa comoção no grupo, mas, para surpresa de todos, o jovem começa a rir freneticamente.
e seu comportamento muda para de uma pessoa até bem arrogante, viu? Além de comentar que todos os novatos ali na sala são melhores jogadores que muitos do que participaram do beta, ele retruca não ser um jogador qualquer. Ele foi o que chegou mais longe de todos durante o teste e reconheceu o padrão do ataque do chefe pelos monstros que lutou nos andares superiores. Por ter essa informação privilegiada, a galera até o taxa de beta trapaceiro ou bitter de forma curta. Um título que ele toma para si juntamente com o ranço da galera. Agora ele se despede de Asuna, elogiando sua força e aconselha a ingressar em uma guilda, em vez de limitar-se a jogar sozinha, pois assim ela se tornará ainda melhor. Meses depois, já no 11º andar, a guilda Monolith Black Cats levanta uma taça para agradecer Kirito por salvar suas vidas. Apesar de ser um jogador solo, ele aceita a oferta de ingressar na guilda, mas esconde seu verdadeiro nível dos membros. Mesmo não sendo tão transparente com eles, o prota desenvolve uma boa amizade. Em uma certa noite, após voltar de um up solo, o líder da guilda envia uma mensagem para ele explicando que Sati desapareceu. Ele a encontra em um esgoto, onde ela propõe que eles parem de lutar enquanto outra pessoa termina o jogo. Algo que muitos jogadores têm feito, por sinal. Para acolhê-la do medo de enfrentar monstros, Kirito garante que a guilda é forte o suficiente para protegê-la, enquanto ele também faz a mesma promessa. Posteriormente, todos os membros decidem explorar uma dungeon, enquanto o líder busca adquirir uma casa para servir de quartel-general da guilda. Lá, eles entram em uma sala secreta que é apenas um baú no centro. O prota já experiente suspeita que seja uma armadilha e tenta avisá-los. Claro que os demais estavam surdos de tanta ganância e caem em uma emboscada. Para completar, também não conseguem fugir da armadilha, pois a sala desativou seus cristais de teletransporte. Como resultado, eles são mutilados um a um, enquanto Kirito se sente impotente de não conseguir salvá-los, finalizando ainda o seu horror com a despedida de Sati. E vocês acham que poderia ficar pior? Sim, pois o líder da guilda comete desistência ao saber do que aconteceu. Esse momento pesa bastante a cabeça do prota, que ao saber que existe um item dobrável de um chefe que aparece no dia de Natal, capaz de ressuscitar um jogador, ele resolve dar tudo de si para obtê-lo. Ao chegar no mapa, ele descobre que a guilda de Clan o seguiu, mas esses não são os únicos em busca desse item raro. A guilda da Aliança dos Dragões Divinos deram as caras, e Clan promete segurá-los, dando a Kirito tempo suficiente para encontrar o chefe Nicholas, o Renegado, e derrotá-lo sozinho. Ao sair do mapa, ele reencontra Clan e lhe entrega um item, pois para si será inútil, afinal, para funcionar, a joia deve ser usada nos próximos 10 segundos após o usuário ser derrotado. Ou seja, não tem como reviver ninguém da guilda Black Cats. De volta à pousada, ele recebe uma mensagem gravada de Sati programada para ser entregue no Natal, explicando como ela era grata por sua amizade e como não queria que ele se culpasse pelo seu fim inevitável. Às vezes, a cura que precisamos, gente, vem do alto perdão e do nosso choro. Em seguida, a cena muda para Cílica, treinadora de bestas, que após um discurso com Rosalia, outro membro do seu grupo, ela resolve seguir seu próprio caminho. Porém, ela se perde e é cercada por monstros. Só não levou a pior porque o seu Pokémon Pina se sacrificou por ela. E em seguida, eles são todos deletados por Kirito que passava por perto. Percebendo que ela é uma treinadora que acaba de perder seu bichinho, ele pergunta se a pena de sua mão é um item nomeado. Essa é a alma do animal que pode ser ressuscitada através de uma flor obtida no 47º andar, desde que não tenha se passado mais de 3 dias após seu fim. De volta à cidade, Rosalia zomba de Cílica por perder seu Pokémon e parece que ela ainda tem outros planos ardilosos para a baixinha. Por sinal, ela não consegue entender como essa ruiva alta pode ficar de boa sendo mal a esse ponto. Acontece que esse é o primeiro MMO que a garota joga, então existem regras básicas para identificar pessoas que cometem crimes. Quando o indicador verde em sua cabeça fica laranja, significa que o usuário infligiu uma regra do jogo. E vermelho quando ele faz um PK, Player Kill. Fora isso, ele pode agir de forma que quiser, afinal, essa é a liberdade da internet, né, meu bem? Ainda naquela noite, enquanto eles discutem o plano para reviver Pina, Kirito ouve alguém fora do quarto, sugerindo que estão sendo stalkeados. Mesmo assim, o plano não muda. Eles embarcam na jornada pelo andar 47, onde fica a Colina das Memórias. Após algumas desventuras para obter experiências, eles encontram a flor e decidem esperar para reviver Pina em um local seguro. No entanto, no caminho de volta, ele percebe que Rosalia havia armado uma emboscada. Acontece que ela faz parte da guilda de meleantes chamada Titan's Hand. Basicamente, tudo bandido que observa os jogadores fracos para roubá-los depois, ou até coisa pior. E Rosalia, por ser uma jogadora de cursor verde, servia como isca para que seus companheiros fizessem o trabalho sujo. E a Ruivinha acha que pegou mais um, porém era Kirito quem ela estava caçando.
Incrédula do poder do Prota, ela manda seus lacaios atacarem, mas só com seu poder de regeneração passiva ele tanca todo mundo. Não há nada que eles possam fazer senão aceitar a derrota. Foi todo mundo em cana, ou cabeças iriam rolar. Com isso fechado, ele se desculpa por se lhe explicando que a usou para chegar a Rosália. Mas na real, tá de boas, pois Pina ressuscitou e agora eles seguem separados, prometendo que se encontrarão em novas aventuras. Em sequência, a cena muda para uma reunião estratégica liderada por Azuna para vencer o chefe do Andar 56. A loira se tornou bem autoritária e disposta a atrair o chefe para o meio da cidade de forma que ele ataque NPCs, o que diminuiria o risco aos jogadores reais. Kirito é prontamente contra a ideia, mas a garota é inflexível. Parece que existe uma tensão crescente entre os dois desde que se despediram no primeiro andar. Algumas semanas depois, no andar 59, ela o encontra puxando um ronco debaixo da árvore. A garota tenta repreendê-lo com a sua lógica de estar desperdiçando tempo enquanto poderia estar upando em uma dungeon. Ao que ele insiste que o clima está ideal para descansar, e se ela desse uma chance entenderia o que ele está dizendo. Uns minutinhos depois, ele se levanta e percebe que a Azuna capotou. E o rapaz não pode deixar essa dama só até o pôr do sol. Como agradecimento por manter a vigia para ninguém atacar durante a soneca, ela oferece pagar uma refeição. Infelizmente, o momento no restaurante é interrompido por um grito do lado de fora. Lá, os dois encontram um jogador pendurado com uma espada empalada em seu peito, um pouco antes de desaparecer. Mas tem algo estranho nisso tudo, pois ninguém pode ir dessa para melhor em uma zona segura, com exceção de duelos. E como não houve mensagem vencedora e não há qualquer jogador com indicador vermelho, talvez os inimigos tenham descoberto uma forma de burlar o sistema. Na investigação, Yoko, a jogadora que gritou inicialmente, alega que era amiga da vítima chamada Kenzie e que só viu seu colega empalado e não como esse evento ocorreu. Agora, os dois seguem em busca da informação sobre a arma do crime, com o bombado ágil, que também virou comerciante. Ele observa que a lança foi forjada por um jogador chamado Greenlock, um nome familiar para Yoko, pois está relacionado à sua antiga guilda, Golden Apple. Eles encontraram um anel raro e voltaram a favor de vendê-lo. Então a líder Griselda tomou posse do item para vendê-lo, mas acabou sendo assassinada por alguém, deixando para trás seu marido Greenlock. Visto que mais ninguém sabia sobre esse anel, exceto os integrantes da guilda, a suspeita que isso seria uma retaliação contra aqueles que não queriam que o anel fosse vendido. Nesses três votos estão Yoko, Kynes e Schmidt, que deixam a guilda para lutar na linha de frente com a Aliança dos Dragões Divinos. Eles então arranjam uma conversa entre os dois restantes, mas Yoko começa a surtar achando que o espírito vingativo de Griselda que veio acabar com todos eles. Nesse ponto, ela senta na janela, quando de repente seus olhos se arregalam e ela cai com uma adaga nas costas. Fim da linha para essa personagem. E o culpado talvez seja uma figura encapuzada no telhado da frente. O Prota tenta capturá-lo, mas a mesma usa um cristal de teletransporte e escapa. Pior que esse evento quebra o psicológico de Schmidt, que acredita agora ser o fantasma de Griselda. Mais tarde, os dois investigadores refletem sobre o pressuposto fantasma. Afinal, por que ele precisaria de um cristal de teletransporte para fugir? Enquanto o Prota torra fosfato pensando nisso, a Azuna lhe oferece comida. O jovem fica até surpreso que ela saiba cozinhar, mas acaba se atrapalhando e desperdiçando comida, e ver o Sanduba desaparecendo em sua frente lhe traz uma epifania sobre como os assassinatos foram realizados. Acontece que o HP de um jogador não pode ficar abaixo de 0 dentro da cidade. Mas a durabilidade de um objeto, sim. A armadura de Clank perdeu toda a durabilidade e quando ela se desintegrou, ele usou um cristal de se teletransportar, criando uma morte bem convincente. Yoko executou o mesmo esquema, destruindo sua capa com uma adaga e se teletransportou no momento que caiu da janela. E talvez, para atar suas pontas no caso Griselda, Schmidt seja o alvo desses vilões. Por falar no grandão, ele foi visitar o túmulo de sua antiga líder, quando duas misteriosas aparecem em sua frente. Se borrando de medo de fantasmas, ele confessa sua participação no crime. Após a votação, ele encontrou um cristal de teletransporte em seu inventário, junto com as instruções escritas para configurar o seu destino ao quarto de Griselda estava hospedado. Mas ele não faz ideia de quem lhe deu essas instruções e quando ele finalmente fala tudo o que sabe, os dois encapuzados revelam ser Kain e Yoko, que usaram essa estratégia para arrancar a confusão do seu ex-colega. No entanto, ele recebe um ataque paralisante de 3 figuras encapuzadas, membros da guilda assassinos Lotinkov. Seria o fim dele se o Prota não tivesse aparecido. Afinal, encarar alguém de nível alto não é favorável para os bandidos.
Ali, Kirito comenta sobre o que aprendeu de Asuna sobre a mecânica de casamento do jogo. Quando os jogadores se unem em um matrimônio, seu inventário e armazenamento são compartilhados. Mas o que aconteceria quando alguém morre? Tudo vai para o cônjuge, ou seja, o anel deve estar na posse de Grilloth, que teve a ajuda dos membros de Lockencroft para silenciar sua esposa. Do lado de Asuna, ele rende ao próprio espreita do túmulo, e agora temos o real motivo dessa trama. Ele revela que também eram casados no mundo real, e ela mudou bastante quando eles começaram a jogar Sword Art Online. E não aguentando a pressão do risco de vida, ao mesmo tempo vendo também sua esposa assumindo a liderança, ele não aguentou e se livrou dela. Bizarro, né, mano? Ao escutar isso, Kenji e Yoko pedem para que eles mesmos lidem com o criminoso, levando-o embora. E com o mistério resolvido, os dois detetives se viram para o túmulo e vem o fantasma de Griselda nos agradecendo. Um tempo depois, Kirito visita a loja de armas da ferreira chamada Elizabeth, ou somente Liz, para os mais chegados. Ele procura uma espada que seja tão forte quanto a sua Elucidator. Ela lhe mostra então uma das espadas mais poderosas da loja. O jovem pede para testar sua durabilidade, tentando quebrar sua própria espada. Só que o que acontece é exatamente o contrário. Em um único golpe, a espada da loja é despedaçada. A ferreira fica pé da vida em ter colocado a qualidade de seu trabalho em dúvida, pois se ela tivesse os materiais certos, poderia forjar uma lâmina melhor que a sua atual. Para tal, ela precisaria de um metal raro que cresce no estômago de um dragão comedor de cristais no andar 55. Que assim seja, né? Os dois se aventuraram em uma montanha gelada até o dragão e ao chegar lá, o prota pede que ele se esconde, apesar dela insistir que pode ajudar. Acho que nem se ela quisesse, pois o rapaz basicamente isola o dragão. Liz é empurrada em um precipício e seu guarda-costas chega junto para amaciar sua queda. Agora, ambos estão em um buraco que bloqueia a pedra de teletransporte, então eles devem acampar ali mesmo. E quando Liz acorda, ela encontra o prota cavando na neve. Ele acaba de encontrar o minério que procuravam. E na real, esse minério é o número 2 do dragão comedor de cristal, hein? Bacana. Bacana que eles brevemente esquecem do perigo. Nesse jogo, os dragões saem para caçar. Nesse jogo, os dragões saem para caçar à noite. E já que é de manhã, o lagartão mergulha em sua toca para dar bom dia. Pensando rápido, o rapaz pega a ferreira, sobe na parede e dá um mortal carpado para usar o dragão como Uber para fora da caverna, do fundo do poço aos céus em instantes. Em sequência, Liz forja a espada que o prota estava buscando, mas ao invés de pagamento em dinheiro, ela pede para se tornar sua ferreira pessoal, tipo daquela que quer manter seu equipamento todo dia quando ele voltar para casa, se é que vocês me entendem. Eita que o clima só não esquentou demais, pois Asuna invade o lugar, preocupada com sua amiga. O pior é que Liz percebe que Asuna também tá na dele, resolvendo dar uma fugidinha da sala para ficar depressiva do lado de fora. Ao invés de encarar essa rivalidade, ela cede de coração partido. Ai, ai, ai. Ao menos sabe que poderá contar com ele em momentos difíceis. Agora já faz praticamente 2 anos desde o início de Aincrad, e pela primeira vez o prota caça um item qualidade S, a carne de Ragout Rabbit. Ele tenta vender para ágil, já que não tem habilidade culinária alta o suficiente para prepará-lo. Isso é a deixa para Asuna entrar em cena com seu outro membro da guilda e seu guarda-costas Kuradel. Ele acabou de maximizar sua habilidade culinária e concorda em cozinhar o coelho se eles dividirem igualmente a comida, além de convidá-la para jantar em sua casa. Isso significa que ela dispensa o guarda-costas, que fica ofendido em saber que o prota é mais forte que ele. Durante o date, Asuna declara sua preocupação que o jogo deve estar se tornando muito desafiador para um jogador solo. Reforça com Kirito para trabalhar em uma dupla na exploração, ou melhor, força o garoto a trabalharem juntos. Na manhã seguinte, eles se encontram para irem às masmorras, mas Kuradel vem logo atrás querendo exercer seu trabalho. E pela reação da loirinha, parece mais que ele é um stalker, isso sim. Irritado com a intromissão desse bitter aí de preto, ele o desafia para um duelo que acaba com a sua espada indo pro saco. Se recusando ainda a aceitar a derrota, ele saca uma adaga, mas dessa vez a sua chefe que se intromete mandando ele pastar. Parece que ele finalmente entendeu a hierarquia e cai fora. E agora os dois jovens seguem para explorar uma dungeon no andar 74. Depois de um tempo, eles se deparam com a sala do chefe e com um cristal de teletransporte preparado em mãos. Eles abrem as portas gigantes para encontrar o Baphomet de olhos azuis.
Fizeram bem, não pensaram nem meia vez antes de fugirem. Após isso, os dois sentam para refletir sobre como derrotar o Azulão. No meio do papo, a guilda de Clan aparece e o Ruivinho fica surpreso em ver o garoto de preto com a Azuna. Ela é bem famosa a ponto dos machos tudo ali começarem a bajular. Tudo simp. Enquanto isso, mais uma guilda aparece, e com uma galera fortemente equipada e com aparência de exaustos. O líder exige que eles passem os registros do mapa, visto ser responsabilidade da galera que desbrava o front. Kirito nem discute, já queria compartilhar as informações de qualquer maneira na reunião estratégica contra o chefe Azulão. Mas, percebendo como os membros dessa guilda estão acabados, eles tentam avisá-los para não enfrentar o chefe no momento. Comentário que o líder desse exército ignora, levando sua própria tropa para o destino cruel. Kirito e Azuna correm ao ouvir vários gritos. Os tapados estão levando uma surra, pois nessa sala, os cristais de teletransporte não funcionam, assim como aconteceu com a ex-guilda do Prota. Com o líder da galera se desfazendo na frente deles, o racional de Azuna vai pro saco. Ela parte para salvar o máximo possível de pessoas. Ela, Kirito e Clan dão até um jeito de chamar a atenção do chefe, ao mesmo tempo que manobram para salvar a bunda da galera. Mas, vendo que eles não terão boa chance de sair dali com vida, o Prota resolve ser o herói da vez com a estratégia de ofensiva total. Aqui, ele revela sua habilidade única, o uso das duas espadas, juntamente com o golpe Starburst Ring. Em uma rajada insana de golpes rápidos, ele tanca todo o dano recebido e basicamente sola o chefão, ficando somente o tiquinho de HP restando para pedalar. Depois, o rapaz fica no chão acabado, recebendo um abraço eterno de Azuna. Aí sim, hein? Um tempo depois, a notícia dele ter solado o chefão vaza. Ele mal consegue sair de casa, pois tá todo mundo cercando o cara para saber seus segredos. Essa também não é a única notícia ruim. Azuna é obrigada a levá-lo a conversar com o Radcliffe, líder de sua guilda Knights of the Blood. Ele não está exatamente feliz com o fato da influência dele estar levando a Loirinha, que é uma das líderes, a deixar os deveres da guilda de lado, logo o desafiando para um duelo. Se esse novo herói de Aincrad ganhar, eles cederão a Azuna. Caso contrário, ele deve se tornar membro deles. Deixar a espada falar? Isso é muito bem o estilo dele. Então, duelo aceito. No entanto, Radcliffe não é pouca coisa não. Nunca ninguém viu seu HP chegar perto do vermelho. Será que hoje seria a primeira vez? Veremos, o duelo começa com o herói caindo para cima com sua velocidade, enquanto tenta quebrar a defesa quase impenetrável do líder vermelho. Ele acerta de raspar seu rosto, e quando finalmente causa outra abertura para finalizá-lo, parece que o tempo do mundo diminui e seus ataques são bloqueados. Assim, ele sofre um contra-ataque e agora será forçado a se juntar à guilda desses cavaleiros. Já nos seus aposentos, Azuna pergunta por que ele se recusa a ingressar em uma guilda. Aqui, ele finalmente rasga um pouco de seu coração em relação à culpa que carrega por não salvar a Monolith Black Cats, jurando nunca mais se juntar a outra. Agora que ele faz parte da guilda, precisa de treinamento para jogar em equipe. Logo ele, um player solo. Para piorar, seu parceiro é Kuradel, e eles serão supervisionados por Godfrey. Depois de uma sessão de treinos, eles param para almoçar em um local inóspito. Um momento perfeito para uma emboscada do inimigo. A água deles foi envenenada por um composto paralisante. E adivinha o culpado? Incapacitado, não há nada que Kirito e Godfrey possam fazer. O superior é o primeiro a ser despachado, enquanto Kuradel caminha para finalizar seu parceiro e revela ser membro da Logenkoff. Não que isso seja importante para o Prota, pois com algumas espetadas a sua vida desce rapidamente até o último segundo, sendo salvo por Azuna, que estava monitorando esse tempo todo. Quando ela viu que o símbolo de Godfrey havia desaparecido, ela correu para ajudá-los, rendendo rapidamente o inimigo, que fica de joelhos clamando por misericórdia. No entanto, isso era puro fingimento. Ele rapidamente desarma a garota e Kirito absorve o ataque antes de empalar o agressor com a sua própria mão. Já era, ele acaba de cometer um player kill. Ao menos isso também abriu sua mente para se render a Azuna. Na real, os dois já queriam, só não tinham dado o primeiro passo. E a parada escala rapidamente. Eles dormem juntos na mesma noite, arranjam uma casa no 22º andar e se casam. Relacionamento relâmpago. Para completar, bastava ter um filho, né? Já no terceiro dia de casados, ambos decidem dar uma voltinha no bosque, pois Kirito queria surpreender sua ama com uma clássica história de terror. Ele ouviu rumores de outros jogadores que viram fantasma branco perambulando pelas árvores. E assim que as palavras saíram de sua boca, Azuna observou uma garotinha com essas características. Eita que a alma dela sai e volta do corpo.
Mas não era uma fantasma, e sim uma garotinha perdida. Estranho que ela não tinha nenhum cursor de jogador, ao mesmo tempo que não é um NPC ou uma condição de uma quest. Quando a garota finalmente acorda, ela comenta que seu nome é Yui, e quanto ao resto de suas memórias, zero absoluto. Em sequência, ela basicamente faz a adoção reversa, chamando ambos de mamãe e papai. Muito fofo, gente, mas, independente disso, eles precisam investigar se alguém a conhece, seja algum familiar ou até mesmo um amigo. Então eles descem até o primeiro andar, onde a maioria dos jogadores residem. Lá, eles percebem algum grupo de valentões extorquindo um grupo de crianças e uma freira, o que merece uma tratativa drástica com umas espadadas nas nádegas. Com a galera salvo, Yui começa a apontar para o céu, dizendo algo sobre o coração de todos e de sempre ter vivido no escuro. Nesse mesmo tempo, o ruído alto, similar a um glitch de jogo, atinge a todos e a garota desmaia. Ela é levada até uma igreja onde apenas a jogadora com roupa de freira cuida de todas as crianças do jogo. Mas ela nunca viu essa baixinha antes. Lá eles também recebem uma visita de Uller, uma das líderes dos valentões da cena anterior. Ela vem agradecê-los por colocar soldados na linha antes de solicitar a ajuda deles. Ela detalha como sua guilda se tornou corrupta e mal gerenciada desde quando o jogador chamado Kibal assumiu parte da liderança. O mesmo que mandou seus jogadores para um andar do Baphomet de Olhos Azuis. Depois daquele fracasso, ele até poderia ter quicado da guilda, mas em uma manobra ardilosa, ele conseguiu atrair a líder Finker para um dungeon para depois abandoná-lo por lá e ainda pior, desarmado. Justamente para se livrar dele e assumir o total controle da guilda. Azuna se mantém cética à história, mas Yui afirma que Uller está falando a verdade. O grupo então desce para buscar Finker, que ainda estava vivo em uma zona segura. Porém, quando eles se aproximam, ficam cara a cara com um monstro de nível altíssimo, porque todo bom RPG tem que ter um ceifador sinistro misterioso. O casal não tem a menor chance contra ele. Isto é, até Yui tancar a foice, revelando ser um objeto imortal. Logo depois, ela invoca uma espada flamejante, detonando o chefe em um único golpe. Parece que ela finalmente recuperou sua memória. Após isso, ela chama os dois para uma salinha e explica como o servidor do jogo é gerenciado pelo chamado Programa Cardinal. É que Yui é apenas uma inteligência artificial destinada a prestar suporte aos jogadores. Porém, no dia de lançamento do jogo, ela foi ordenada a acessar suas atividades presa e sozinha. Ela ficou por 2 anos monitorando o desespero da galera e acumulando erros em sua programação, por ser impedida de trabalhar. Até que um dia ela encontrou pessoas especiais expressando um comportamento mental raro no jogo com alegria e amor. Então ela partiu para encontrá-los. Infelizmente, por usar um console de Game Master para deletar o chefe, o programa Cardinal a localizou. E, entendendo a execução errônea de sua atividade, começou a apagá-la. Mas não na frente desse papai hacker, maninho. Aproveitando o acesso do console GM, em segunda ele cria um jogo contendo o programa de Yui. Assim, eles poderão restaurá-la de outra forma com o casal. Aproveitando mais uns dias de folga, até receber a convocação de Radcliffe, solicitando seu retorno na linha de frente. Ele os informa que encontraram a sala do chefe para o próximo andar. Porém, metade do time de batedores foi presa na câmara do inimigo, o que os impediu de teleportar, além do time externo não conseguir identificar o monstro. Isso demandará uma força-tarefa sólida, com players de nível de aço, até que o ceifador de crânios cai do teto, já podando 2 caras em um golpe. Um após o outro, esse esqueletão vai mandando a galera pro inferno, como se estivesse cortando manteiga. Só os personagens com trama relevante conseguem tancar o grandão e produzir algum dano. Aos poucos, o ataque em conjunto do grupo vai demolindo o corpo do esqueleto até chegar naquele 1% interminável. Momento de raid completa para detonar os últimos ossos e despachar o caveirão de vez. Uma vitória que quase impossível. Só que a moral da galera está nas últimas. Eles têm mais de 23 andares pela frente com chefes ainda mais poderosos. Será que eles conseguirão terminar o jogo aqui? Nosso espadachim de preto tem mais uma daquelas suas epifanias ao observar Radcliffe. Pensando que ele teria privilégios parecidos com Yui, ele lança um ataque contra o capitão apenas para ver o indicador moral. Ele ficou todos esses anos pensando o seguinte: por que criar um jogo de RPG se você não vai jogá-lo? De onde estaria o criador de Sword Art Online? Observando todos os players. Sua hipótese após o duelo que teve com Radcliffe é que ele fosse o próprio Akihiko Kayaba. Pois é, ele confirma sua verdadeira identidade, revelando também ser o chefe final do jogo. Ele sempre pensou que enfrentaria Kirito no final em um plot twister bem clichê.
Porém, visto que sua identidade foi revelada antes do que ele pretendia, ele também terá que partir. Mas antes disso, ele paralisa todo mundo e dá uma chance para o Prota duelar até o final dos pontos de vida, colocando em jogo a seguinte condição: se ele vencer, será o fim do jogo. Todos os players serão desconectados com segurança. Apesar do pedido contrário de Azuna, essa pode ser a única chance de sobreviver. Ele até aceita o duelo e ambos começam a trocar golpes. Mesmo assim, esse chefe tem clara vantagem, pois projetou o jogo e conhece todas as habilidades e golpes. Para piorar, no meio do combo, a espada forjada por Lir se parte, deixando Kirito sem defesa. Seria o seu fim se Azuna não tivesse se jogado na frente, se sacrificando por ele. De qualquer forma, ele perdeu completamente seu espírito de luta e Kayaba decide também enviá-lo para outro mundo. Isso era o que ele pensava, né? Só esqueceu que um protagonista de um shonen tem plot e armor nível Deus. Só pela força de vontade, ele se recusa a morrer sozinho. Em último suspiro, ele empala o vilão e ambos se desintegram, dando início ao fim. Após termos uma breve cena geral de Aincrad, a cena nos leva a uma plataforma no céu, junto com Kirito, Azuna e Kayaba. Enquanto assistem o mundo ser apagado da existência, os jovens perguntam por que esse cientista criou um jogo com penalidade real de vida. Em suas palavras, ele não se lembra ao certo. Apenas queria encontrar um lugar que lembrasse as leis. Apenas queria encontrar um lugar que superasse as leis e limites da humanidade. Só que no processo, ele encontrou alguém que superou até os limites de sua criação. Afinal, é para isso que serve o Plot Armor, né? Na sequência, ele se despede de ambos para termos um final emocionante com Kirito e Azuna se abraçando até os últimos segundos de vida do jogo. Agora o nosso prota acorda no hospital todo esquelético após 2 anos definhando e com apenas um objetivo: encontrar sua amada Azuna, completando a primeira parte de Sword Art Online aqui no Animepedia. Hoje cobrimos o mundo de Aincrad e na próxima parte teremos o mundo expandido para Alfheim Online. E para não perderem a sequência, lembre de se inscreverem e ativar o sininho. Até mais!